Fala, queridos, muito bom dia. Passando aqui rapidamente para deixar uma reflexão com vocês. Você tem algum mau hábito? Né? Como são os hábitos na sua vida? Você tem algum costume, alguma mania, algo que você faz com frequência? Eu queria pensar com você rapidamente sobre isso, mas hoje eu queria falar sobre um personagem da Bíblia que nos deixou um exemplo de um costume ou de um hábito que era muito frequente na sua vida e que, na verdade, fez toda a diferença, como faz toda a diferença na vida de todo cristão. E acho que este hábito ele é indispensável. Primeiro, também é um hábito, mas antes disso ele é um mandamento. Nós precisamos ter desenvolvido em nossa vida este hábito que nos levará a ter mais intimidade com Deus, a ter mais uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã de mais profundidade. E o personagem é Daniel. E eu quero ler aqui no livro do mesmo autor, desse nome, Daniel, no capítulo de número 6, no verso 10, diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ora, esse texto nos diz o seguinte, que Daniel, quando soube que a escritura havia sido assinada, rapidamente aqui trazendo um contexto histórico, a escritura que estava assinada era uma escritura que era um decreto do rei, que durante 30 dias ninguém poderia fazer petição a nenhum outro Deus, ou a nenhum Deus a não ser ao rei Dario. E, na verdade, essa escritura, esse decreto, foi ideia de homens que invejavam a vida de Daniel e queriam destruí-lo e queriam tirá-lo do lugar onde Deus o havia colocado, que era um lugar de prestígio, que era um lugar... Ele governava como outros, ele era um dos governadores, né, das províncias do rei Dario. E ali Daniel, sabendo disso, ele se pôs a orar. Mas o que o texto deixa claro, que eu queria pensar com vocês, é o seguinte: primeiro, Daniel não começou a orar quando soube do decreto do rei, ou quando soube dessa má notícia, ou resumindo, quando estava tudo ruim, aí ele se pôs a orar. Mas Daniel, ele já orava, ele já tinha o hábito de orar. Nós vemos no final desse versículo que diz que ele costumava orar 3 vezes ao dia, se ajoelhava, dava graças. Então, Daniel, ele já tinha uma vida de oração antes das coisas entrarem nessa situação. Antes de tudo virar, né? Esse caos que era o quê? Esse decreto proibia, na verdade, as pessoas de terem a sua vida, de praticarem a sua fé. Era, na verdade, uma perseguição religiosa. E ali Daniel, ele não se intimidou, mas ele, como costumava fazer diariamente, 3 vezes ao dia. Geralmente os judeus ortodoxos na época, eles costumavam orar 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e ao final da tarde, no início da noite, que para ele já era a virada de um dia para o outro. O dia para os judeus acabava quando o sol se punha e se iniciava um outro dia. Então, para eles era no início do dia, no meio do dia e ao final do dia. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, a primeira coisa, nós devemos ter a oração como nosso hábito, como prática diária. Não só quando nós precisamos ali de um milagre de Deus, precisamos de intervenção de Deus, porque o texto deixa claro, Daniel não orava só porque precisava pedir. Aqui diz que ele se punha de joelhos, orava e dava graças.
e fazia isso 3 vezes ao dia. Então Daniel era um homem grato a Deus por tudo que ele tinha. E quando ele se viu nessa situação, quando ele viu que ali estava sendo tirada a sua liberdade de culto, a sua liberdade de adoração, ele se voltou para Deus, como ele já tinha o hábito de fazer. Então, para Daniel não era novidade, a oração fazia parte da sua vida. E isso deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos ter este hábito, né, de orar diariamente. Aí eu não vou entrar no mérito do tempo de oração, do momento ou em qual período do dia você deve orar, mas geralmente a pessoa faz a sua prática devocional pelas manhãs, ou ao final do dia, mas você pode orar de manhã, você pode orar ao meio-dia que eu quero dizer na hora do seu almoço, né? Porque às vezes você trabalha num lugar que você tem esse tempo, você tem talvez um espaço reservado para você fazer isso. Não importa, o importante é que você tenha um momento com Deus, que a oração seja um hábito na sua vida, que a gratidão seja um hábito na sua vida. E espero que você tenha sido abençoado e que você desenvolva esse hábito, né? E que a oração ela faça parte da sua vida. Eu tenho outros vídeos falando sobre oração no YouTube aqui no canal ou no Facebook. Também nós temos alguns vídeos, e que Deus te abençoe e que você possa compartilhar este vídeo com outras pessoas. Eu sempre falo aí nos vídeos, aqui é muito simples, não tem nada profissional, o vídeo não é editado. O máximo que eu faço é às vezes quando eu tenho algum erro muito grave, eu começo tudo de novo, mas não tem edição, enfim, a gente coloca às vezes um fundo aí musical, instrumental, porque eu gosto, mas tudo muito simples, mas objetivo, porém com um propósito específico, que é fazer aquilo que eu gosto e poder abençoar outras pessoas. É você que está vendo esse vídeo aí, espero que você tenha sido abençoado. Tome como prática na sua vida a oração. Mais para frente eu vou estar falando aí sobre a oração, uma prática pessoal, uma questão pessoal, baseado num livro, eu vou fazer alguns vídeos baseado nesse livro que eu acabei de ler, que é o livro do pastor e terapeuta Pablo Martínez, onde ele fala sobre os benefícios da oração para a nossa vida emocional, para a nossa área emocional, psicológica, né? Como pessoas que têm temperamentos e personalidades diferentes, como elas se expressam na oração. Isso é interessante, porque na oração as nossas emoções também vão estar à flor da pele. E isso vai refletir na forma como nós oramos. Tem gente que acha que a oração dele só é válida se ele orar e chorar, se ele sentir ali a presença de Deus, aquela valorização do sentimento. E isso é porque esta pessoa tem uma personalidade diferente de uma outra que talvez seja ali o fleumático, né? Ou aquela pessoa que é o mais pensador, né? Que vai fazer ali a oração planejada, tudo alistado ali, tudo ali feito uma lista do que ele vai orar, e não tem problema nenhum. O importante é que você tenha intimidade com Deus, é que você entenda que Deus é aquele que ouve a sua oração e entende que seus filhos não são iguais, são diferentes. E que Deus possa te abençoar. E quero pedir também que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe. Deus abençoe ricamente a sua vida e até um próximo vídeo.